Então, bom dia, candidato, e olá a todos que irão nos assistir posteriormente. Eu sou a Agatha Nino, eu sou bióloga e moradora daqui de Bombinhas. A ideia de criar o primeiro diálogo socioambiental das eleições municipais de 2020 foi para trazer a importância das demandas ambientais do município e restabelecer a comunicação e o diálogo sobre uma pauta indispensável para o município de Bombinhas, já que o município tem identidade própria, caracterizada por seus ambientes únicos. Então, o objetivo desse diálogo ele é esclarecer as propostas dos candidatos sobre este tema, como uma forma de prestar um serviço ao interesse público e também servir de incentivo para que essa ação ela se replique ainda mais. Nós queremos estimular os governantes e a população a olhar com outros olhos para o desenvolvimento sustentável de Bombinhas. Porque a manutenção da vida no planeta, ela está intimamente ligada aos resultados das nossas ações. Porque um ambiente equilibrado e saudável, ele traz benefícios para tudo aquilo que é vivo. Então, criar ações que busquem manter os recursos naturais não é necessário o desenvolvimento dos centros urbanos, mas sim criar alternativas para estruturá-los de forma sustentável, visando beneficiar a todos e sem danar os ecossistemas, instigando a participação da sociedade nas decisões que alterem a sua realidade. Então, assim, falar sobre essa pauta hoje, ela é de extrema importância e o nosso desejo ele é singelo, mostrar que o meio ambiente é uma questão política, econômica, social e cultural, e que todas essas esferas elas estão interligadas para o bem-estar da comunidade do município. Então, a gente estruturou o diálogo socioambiental em eixos temáticos. Esses eixos eles foram criados baseados nas discussões dos conselhos municipais e também as demandas que a sociedade traz e também dos assuntos que são muito falados. Então, o primeiro eixo vai ser sobre a taxa de preservação ambiental, falando sobre sua destinação e visões. O segundo eixo é sobre a Mata Atlântica, onde a gente vai abordar sobre a vegetação, recursos hídricos e planejamento. O terceiro, é a participação popular, que a gente vai falar sobre conselhos municipais, educação ambiental, ciências e audiências públicas. E por último, é o produto econômico, que é o turismo sustentável e parâmetros urbanísticos. Todos esses eixos temáticos, eles foram enviados com antecedência para o candidato, saber sobre o que nós vamos estar falando. E a estruturação do diálogo, ele foi todo feito também com o apoio do Instituto Cartabinhas, a Associação AI Mariscal e também a Engenharia Saudável. Então, agora eu passo a palavra para a Bárbara, que vai dar seguimento ao diálogo. Bom dia, meu nome é Bárbara Benetti, eu sou estudante do 6º período de jornalismo e eu fui convidada pela Agatha para participar desse projeto, dando meu apoio e fazendo as perguntas aos candidatos. A gente vai começar apresentando o participante de hoje, que é o candidato Mário Pera. O Mário ele vem de uma família de agricultores e é natural de São João Batista. Na roça foi onde aprendeu a trabalhar, sendo que após algum tempo ele morou também em Gaspar e serviu ao Exército em Blumenau. Formado em Administração de Empresas e Direito, foi professor e hoje é profissional liberal. Ele está em Bombinhas há 18 anos e fez parte da Vila do Farol, onde foi diretor-geral da organização. Agora a gente vai começar com o primeiro tema a ser abordado, que é o da TPA. A primeira pergunta, ela se refere que atualmente existe a cobrança da taxa de preservação ambiental aqui no município, e a gente quer saber se, caso você seja eleito, onde você pretende investir esses recursos. Se você não concorda com essa iniciativa, como ela será substituída, essa fonte de receita, e qual será seu plano de investimento em projetos que visem a conservação ambiental? Bom dia, obrigado pela oportunidade. Cumprimento vocês. Quero dizer que, em relação ao assunto TPA, eu tenho uma posição muito clara quanto... Só um minutinho. Desculpa, amor, isso aqui está alguém... Tive que acessar aqui. Sem problema. Ao vivo é sempre mais complicado, né? Sim.
eu queria dizer que, quanto à TPA, há uma questão muito clara e objetiva no nosso plano de ação de metas para a gestão. Do jeito que a taxa está colocada como um mero instrumento arrecadatório, sem a destinação objetiva para que foi criada, nós não pretendemos manter. Há uma discussão, inclusive, já na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, quanto a uma aprovação de uma PEC que fez com que ela fosse proibida esse tipo de cobrança nos municípios. Isso é uma discussão que já foi encerrada lá, deve ir para a sanção, todos sabem disso, e tem discussão quanto à sua própria constitucionalidade, que está sendo tratada também no STF. Então, nós sabemos ainda que a própria administração municipal atual ela não consegue ter uma definição quanto à continuidade da cobrança, em função também dessas questões jurídicas e de cunho da própria decisão da Assembleia Legislativa. Bom, há uma preocupação clara e evidente de nossa parte quanto ao sistema adotado pela atual administração desde a sua adoção lá em 2014. O objetivo claramente não foi direcionado, os recursos não foram direcionados para aquilo que ela foi e se dispôs a ser uma taxa de... Candidato, desculpa te interromper, mas, na verdade, o objetivo dessa pergunta é saber se, caso o senhor não concorde com a taxa de preservação, que outro tipo de fonte você usaria para... Tudo bem, deixa eu estou dizendo, você perguntou se eu era contra a continuidade ou não, eu estou dizendo que eu sou contra porque... Na verdade... A continuidade dela, eu sou contra do jeito da forma que está. Evidente que é uma taxa que vem sendo cobrada e não está sendo destinada. Isso é uma posição porque eu tenho que justificar, porque eu sou contra a forma como está. Há uma arrecadação que ultrapassa, chega, não se sabe ao certo toda a arrecadação, porque a transparência também não existe. Quanto a 7, 8 milhões, há uma cobrança de execução do serviço por parte de uma empresa que passa a ser muito mais... a que mais arrecada diretamente em função, proporcionalmente, mais do que o meio ambiente, praticamente, né, em termos proporcionais. Então, essa é uma posição que nós temos quanto ao sistema que está aí cobrado. Nós temos que ter uma posição, entendeu? Agora, veja bem, a TPA, ela foi criada exatamente para fins de recuperação e de aplicação, recuperação de áreas degradadas e investimento no meio ambiente em programas que pudessem difundir conscientizar, mas também executar projetos que fossem recuperar e ainda manter a proteção ambiental. Isso é uma compreensão, acho que todo mundo tem quanto a isso. Não foi isso que fez, porque passou a ser um produto para ser uma arrecadação para ser destinada a limpezas de praia e de recolhimento de lixo, quanto nós já temos a taxa de lixo paga pelos contribuintes. Então, a bitributação, claro. Bom, aonde vai... a pergunta é que tipo de arrecadação, que tipo de forma de arrecadação, ou outro meio de arrecadação nós vamos buscar. Nós entendemos que o município de Bombinhas tem hoje um orçamento de 140 milhões de reais. Esse ano, a aprovação foi 141 milhões. É um município que tem 36 quilômetros quadrados e 20 mil habitantes. Proporcionalmente, na renda per capita ou na arrecadação per capita de Bombinhas, nós chegamos a mais de 6 mil, quase 7 mil reais por habitante. Se você pegar o município de Balneário Camboriú, essa arrecadação per capita chega a 3 mil e poucos reais. Se você for a Florianópolis, 2.500 reais. Se você vai a Blumenau, em torno de 2 mil reais. Então, de forma de arrecadação que o município tem pelo seu tamanho e pela sua população, pela demanda que tem, nós temos uma arrecadação suficiente para poder destinar parte desses recursos ao meio ambiente. E não ter uma taxa ambiental para isso. Porque outros prefeitos anteriores já faziam a limpeza das praias e faziam também programas de prevenção ambiental e de recuperação sem que houvesse a taxa de arrecadação. No começo também, a taxa foi vista como um meio de fazer com que houvesse uma redução
na vinda de pessoas para a cidade, seria um meio de frear a invasão dos veranistas no período da alta temporada. Isso não se verificou porque se as pessoas quiserem vir, elas vão pagar. Então, talvez a questão de você limitar a ocupação, a capacidade de carga tem que ser medida e há instrumentos para fazer isso mediante as estatísticas que podem ser levantadas. Então, quanto a isso, nós vamos ter que encontrar, sim, um meio de fazer financiamentos específicos ao meio ambiente dentro do próprio orçamento, já que, pelo que eu tenho dito aqui, pelo que nós temos visto, a arrecadação da TPA tornou-se apenas mais um ingrediente no conjunto de arrecadação do município dentro do orçamento global do município. Foi para o caixa comum, ela não foi especificamente para o meio ambiente. Porque colocar lixeiras nas praias, containers para fazer quiosques de praia, containers de aço que contrapõem qualquer ideia de preservação ambiental, porque estão enferrujando em cima da própria restinga ou da areia. Então, nós teremos que ter, sim, capacidade de gestão dos recursos que já existem para viabilizar os projetos ambientais que nós teremos pela frente. Aproveitando que você falou que vai usar, então, do orçamento global para fazer esse investimento no meio ambiente, a outra pergunta era qual o seu plano de investimento em projetos que visem a conservação ambiental? Que projetos seriam esse, no caso? Em que tipo de projetos ambientais que você usaria esse orçamento que você conseguiria do orçamento global? Veja bem, o município de Bombinhas ele já é um município que tem, na sua extensão territorial, um índice que ultrapassa 50% da área de áreas preservadas. Há uma legislação bastante positiva quanto à ocupação, né? Acima da cota 20 não é possível, há restrição quanto à ocupação em áreas junto à orla, com 30% de ocupação em terrenos onde eles chamam de ZOC, né? 10% nas áreas de ZIT. Então, é um limitador bastante positivo, porque não há ocupação. Essa é uma legislação antiga, é importante, porque aí preservou também essa ocupação quanto à ocupação dos terrenos, né, da área de índice de construção. E também a sua preservação quanto à ocupação dos nossos morros em função da cota 20 estabeleceu um limitador importante, tanto que a gente tem muito preservados essas encostas em função dessas leis e que tem que ser apertadas. Elas podem ser desrespeitadas se não houver a efetiva fiscalização. Há projetos de quê? De recuperação das encostas e dos nossos mangues, dos nossos córregos e rios que estão contaminados, nós sabemos disso, nosso projeto prevê isso. Mas o projeto mais importante para nós começarmos a recuperação ambiental de Bombinhas é o projeto da implantação do sistema de tratamento de esgoto, porque aí nós vamos começar a tirar toda a contaminação, a poluição que já está presente nos nossos cursos d'água, nos nossos mangues, nas praias, nos costões. Então, esse projeto de execução do saneamento básico começa a ser e passa a ser o grande instrumento da preservação ambiental já na atividade humana em si, porque é a atividade humana interagindo. E aí nós temos que avançar nas áreas degradadas, nós temos projetos de fazer isso, né? Vai ter que ter um encaminhamento previsto com projetos discutidos exatamente com a comunidade dos nossos engenheiros ambientais que já existem na nossa Fundação Municipal. Então, no nosso ponto de vista, o município de Bombinhas não pode falar em buscar uma interação maior com preservação ambiental se não estiver preocupado com a principal ação do homem na natureza nesse momento no município, que é o despejar de todos os nossos dejetos nos nossos lençóis freáticos, nos nossos riachos e nossos córregos, nos nossos cursos d'água, nos nossos rios que nós temos, pequenos rios, mas estão contaminados, né? Isso contamina não só a fauna e a flora das águas, mas também toda a população em função de que nós não temos efetivamente saúde pública com isso. O segundo eixo que a gente vai tratar é sobre a participação popular.
E aproveitando que você comentou sobre a interação do homem com a natureza, a primeira pergunta é sobre educação ambiental. A educação ambiental ela é uma importante ferramenta para a conservação do meio ambiente, pois ela auxilia o cidadão a compreender, apreciar e gerenciar sua relação com a natureza, melhorando a relação entre sociedade e ambiente, além de ampliar conhecimentos acerca dos reflexos nas áreas sociais, políticas, econômicas, culturais, ecológicas, éticas e da saúde. Sabendo isso, qual a sua opinião sobre a educação ambiental e como acha que deve ser abordada aqui na cidade? Bom, a educação ambiental é indiscutível que tem que estar nos primeiros passos da criança na escola. Tem que começar em casa também, né? Porque se a escola ensina e em casa ele não tem um reflexo disso a partir do comportamento das próprias famílias, todo o ensinamento da escola não se interage na sociedade. O ambiente escolar ele vai instruir, vai criar mecanismo e cria mecanismo para que a criança receba essa informação, a criança, o estudante em si, mas também nós precisamos criar mecanismo de chegar nas famílias para que elas tenham a capacidade depois de completar essa instrução que a criança recebe na escola. Por exemplo, a implantação do sistema de coleta seletiva do lixo. Se nós fizermos essa instrumentação nas escolas e nós não fizermos com que as famílias estejam também orientadas a partir de programas voltados às famílias com orientação para isso, o que vai acontecer? A criança vai ter a informação e chega em casa, não há a sustentação dessa informação a partir das práticas ambientais domésticas. Né? Instruir a criança para fazer, por exemplo, a separação do lixo correto, o lixo reciclado, o lixo reciclável, do lixo orgânico, do lixo higiênico, são 3 tipos de materiais que podem ser separados e devem ser separados com destinação específica, para depois ser dada destinação através da coleta que o município vai fazer. A criança vai receber essa informação e pode receber essa informação lá na escola, mas se em casa a família não fizer essa separação, vai jogar tudo na mesma vala comum e vai todo para o mesmo, não vai ter finalidade. O que a gente percebe hoje é isso, se fala muito nessa questão da educação ambiental e não se faz também o processo de instruir as famílias, os adultos que estão na sociedade interagindo. Então, a educação ambiental quanto à preservação, o respeito às nossas áreas que são mais fragilizadas, o respeito aos nossos costões. Nós estamos vendo aí que o acesso das pessoas aos costões através de passarelas construídas e de acesso mais facilitado, leva também à poluição automaticamente nas trilhas que nós temos que fazer esse trabalho para que haja essa conscientização. E a educação ambiental hoje ela faz parte e tem que fazer parte do currículo, porque nós não podemos falar em avanços nessa área se nós não tivermos na escola o aprendizado e a orientação aos nossos alunos. Acho que já existem alguns programas, mas eles são incipientes, eles não são tão fortes e frequentes para serem captados de forma definitiva, porque nós sabemos que nós já avançamos bastante na questão do meio ambiente, principalmente no respeito aos animais, porque houve também uma ação muito forte quando no combate à violência, a dizimar os animais. Hoje isso é uma situação bastante positiva, porque as crianças, os adultos todos, já sentem a necessidade de tratar o animal como um ser vivo e integrante da vida humana, porque ele integra todo o ecossistema. E o que no passado era praticamente uma diversão, por exemplo, matar passarinhos, hoje essa é uma atitude abominável perante a opinião pública, né? Perante a sociedade e qualquer cidadão. Maltratar um animal de rua é também uma atitude condenável, o que no passado não muito distante, isso era uma atitude quase que de autoridade, de poder, de força. Então, são situações que precisam ser tratadas e levadas a termo, mas com frequência, com permanência, e não apenas com meros programas temporários, esporádicos, apenas para comemorar o Dia da Árvore, ou Semana do Meio Ambiente, e isso limita muito a capacidade de permanência da conscientização. Eu tenho mais uma pergunta em relação ao tema da educação ambiental.
O senhor tem algum projeto específico já voltado para isso, não só nas escolas, talvez, mas talvez que abranja a comunidade inteira, porque nem todo mundo tem filhos nas escolas, né? Então, nem todo mundo teria esse acesso através da criança. Então, eu queria saber se tem algum projeto específico tanto para as escolas quanto para a comunidade em geral. Nós temos, todo o programa de administração, ele vem com tópicos colocados para depois você executar, né? Por exemplo, nós como eu fui presidente da EMB, Associação Empresarial, nós difundimos o Bombinhas que Ama Cuida, que é um selo da entidade, e isso é muito importante, e em cima disso nós estabelecemos algumas atividades da sociedade civil organizada, ou seja, do setor público, como o Dia Mundial de Limpeza de Praia. Nós adotamos e aplicamos, e fizemos isso por 10 anos, que é o terceiro sábado de setembro, dentro do Dia Mundial de Limpeza de Praia. É uma atitude, mas não só isso. Estabelecemos esse selo e participamos efetivamente com as empresas e com a entidade que eu dirigia, de todos os programas que o município apresentava e aqueles que nós podíamos trazer, inclusive com parceria com o SEBRAE. O município tem que ter programas assim, nós vamos fazer programas, mas vamos estabelecer esses programas junto com a entidade, a Fundação do Meio Ambiente, para fazer isso, porque senão eu não sou especialista na concepção de projeto ambiental. Eu tenho planos e tenho metas a alcançar, estabelecer toda a busca possível de projetos que possam alavancar melhorias na recuperação do meio ambiente onde foi degradado e na proteção daquilo que ainda está preservado. Nós temos que analisar bem a ocupação dos nossos parques, Parque da Galeta, a Costeira dos Índios. Nós temos que olhar com carinho os nossos mangues. O projeto Orla, que ele estabelece também uma ocupação muito bem ordenada e racional com o meio ambiente e o homem, né, respeitando as peculiaridades de cada situação. Então, há projetos encaminhados que nós precisamos o quê? Apenas a continuidade. Não precisamos, por exemplo, criar mais espaços. Já nós temos espaços de preservação, como esses parques que nós citamos, e tantos outros espaços que podem ser ampliados, mas que ficam apenas no papel, né? Fica apenas naquela determinação. Lá tem uma área protegida, lá tem um parque, lá tem uma reserva, mas elas são praticamente deixadas de lado. Nosso projeto é fazer com que haja a efetiva participação do poder público na condução desses espaços, na manutenção deles, na percepção deles e na visão de que eles precisam ser tratados efetivamente como devem ser e não apenas citados que existem. A próxima pergunta: a península ela possui uma ampla biodiversidade de ecossistemas e uma gama de áreas para o desenvolvimento de pesquisas científicas voltadas à área ambiental. Se for eleito, como seriam dispostas as oportunidades para estimular a geração de conhecimento científico em Bombinhas? Veja bem, nós temos um projeto que está dentro da educação, poderá ser visto dentro de toda a área do envolvimento humano da cidade, porque eu digo que eu tenho um projeto estabelecido, uma ideia estabelecida, que é valor ao mar, né? Estabelecendo, a partir daí, que todas as nossas atividades, tudo que acontece em torno dessa península, está voltado ao mar. E eu digo isso com muita conhecimento de causa, porque a cidade, a vila, a comunidade, ela se criou em torno do mar, provocado pela necessidade de sobrevivência do homem aqui, tirando o seu sustento do mar, que são os pescadores. E aí cresceu a comunidade em torno desse olhar. O mar é nosso instrumento de alegria, de prazer, que nos traz esse desejo de estar aqui em Bombinhas. Eu não sou nascido aqui, eu vim provocado pelo mar. Vocês, se não são daqui, também vieram motivados por essa maravilha, né, de península. O surfista vai para o mar,
o pescador vai para o mar. O turista que vem para cá, ele vai ao mar. Ele vem com o objetivo de ver, sentir o mar. A construção civil ou qualquer coisa faz qualquer movimento em torno da venda dos seus negócios para o mar. O comércio em geral, enfim. Nosso patrimônio maior é o mar. Então, a nossa administração futura vai trabalhar em cima desse patrimônio. Esse é o nosso tema, o nosso guarda-chuva. Dentro disso, nós estamos idealizando e vamos buscar instrumento para viabilizar a Faculdade do Mar em Bombinhas. E isso, por quê? Porque a potencialidade em torno desse grande patrimônio favorece ao homem, nós que estamos aqui, abrir um leque de atividades e de ações que podem ser e podem trazer a humana, ou fazer dessa presença humana, o conhecimento maior da potencialidade desse patrimônio. O que o mar nos oferece, em termos econômicos, que nós já exploramos, porque eu acabei de dizer, o que o mar nos oferece em termos de pesquisa, que possam instrumentar as nossas escolas e os nossos jovens, abrindo leque para uma outra atividade profissional, que seria uma atividade também muito ligada ao meio ambiente. O conhecimento quanto à pesca, aquilo que nós temos de potencialidades, nós estamos fazendo a pesca devida ao peixe que nós estamos captando, ele pode se extinguir ou não, em função da retirada, e se podemos desenvolver ou trabalhar mais em cima de uma espécie específica que é reprodutora. Então, enfim, o nosso grande projeto quanto a isso está nessa faculdade que já existe em Portugal. Não se trata de uma faculdade de oceanografia, se trata da Faculdade do Mar. E eu entendo que isso vai fazer com que nós possamos dar uma grande oportunidade para que toda a sociedade organizada e toda a comunidade, ligada ou não ao trabalho, ao meio ambiente, do trabalho, fazendo da sua profissão isso, essa chance, essa oportunidade de nós estabelecermos essa relação muito mais direta com o mar. E não apenas ficarmos parecendo que um grupo de pessoas, ou movimentos ambientalistas, é que defendem e que fazem e tem que fazer, mas a sociedade também tem que compreender a sua participação. Então, o grande projeto que nós queremos discutir sobre Bombinhas é isso, abrir a capacidade de nós entendermos onde estamos, por que estamos, como estamos e como queremos estar nos próximos anos em torno dessa grande atração, né, que quase nos toma por completo, que é essa maravilha dessa orla, de todas as nossas praias, em todos os cantos dessa península, nós observamos o mesmo mar de forma diferente pelas suas expressões, por aquilo que ele nos propicia de beleza, aquilo que ele nos dá em termos até de alimento, aquilo que ele nos dá de prazer, aquilo que ele nos dá de tranquilidade e de se sentir num paraíso. E como que ficaria a questão da produção científica em relação aos outros ecossistemas, como os mangues, os recursos hídricos e as regiões de mata, por exemplo? Eu acho que inclui tudo isso, porque, por exemplo, nós temos uma proteção ambiental de reserva e de proteção ambiental bastante considerável. Se vocês observarem as fotografias de Bombinhas de 20 anos para trás, vocês viram que os nossos morros eram totalmente desmatados por conta das roças, das produções agrícolas dos nossos moradores. Os moradores de Bombinhas, eles sobreviviam, era uma agricultura de sobrevivência e a pesca de sobrevivência com uma escala de produção um pouco maior para comércio, mas dessas atividades. A atividade agrícola, produzindo o alimento para o sustento, e também a questão do peixe. E os nossos morros eram totalmente desmatados, o que dá uma impressão clara de que houve uma revitalização, uma recuperação da vegetação original, né? Então, pegando imagens antigas, de 20 anos para trás, vocês terão isso.
Então, o município caminhou no sentido de que pudesse se regenerar toda essa vegetação que foi dizimada nas décadas anteriores em função da ocupação na produção agrícola. Esse é um ponto importante. Com isso, se preservou, então, bastante também as nascentes, que precisam ser, como eu disse, ser recuperadas a partir das chegadas dessas nascentes, dessa produção de água, que chegam a nós aqui na parte mais baixa, que vem, naturalmente, que serviu no passado até como abastecimento de água potável para essas famílias, né? Não tinha sistema de... em 94, que foi o sistema de rede de água potável, então vocês imaginam que há 26 anos atrás não tinha água praticamente em todo o município, água encanada, né, potável. E esses ribeirões, esses cursos d'água eram os abastecedores das famílias, né, além das chamadas ponteiras, dos poços artesianos, dos poços cavados. Hoje, esse lençol freático não permite tanta acessibilidade a essa água, porque ela já tem a contaminação em função, né, do que eu já falei. Então, as nossas nascentes, elas só serão, que continuam existindo nessas florestas já recuperadas, elas aqui, para desaguar ao mar, elas se juntam a uma considerável carga de dejetos a partir do esgoto. Então, nós precisamos fazer esse trabalho aqui na área urbana, porque a área da floresta ela está produzindo. Então, é preciso que nós tenhamos essa consciência. Não há como deixar de considerar que a interação humana com a natureza nas áreas preservadas, a presença humana ela é mais reduzida, ela não está tendo tanta degradação, né? Mas nós estamos fazendo o trabalho de degradação aqui na área urbana, e aí fazendo com que aquilo que é produzido nessas florestas já preservadas se torne algo inalcançável, não ser absorvido e consumido aqui embaixo. Então, tem as nossas nascentes e o caminho dessas nascentes até o mar, porque elas estão chegando totalmente diferente do que a natureza nos produz. Então, eu entendo que a administração municipal tem que abrir canal de discussão com todas as entidades que estão focadas na preservação ambiental, respeitando sempre e mantendo o equilíbrio para que haja diálogo, porque nós precisamos avançar sempre, e é só com diálogo que nós vamos fazer isso. O radicalismo não leva a nada, nem de um lado nem do outro. Até porque eu entendo que nós não podemos mais pensar que a convivência harmônica entre o homem e a natureza, fazendo com que nós possamos explorar aquilo que a natureza dá. O explorar é no sentido de usar, de subsistir e de até do prazer que se tem, como sendo uma bandeira meramente de alguns grupos que se inteiram mais. Nós, como administradores públicos, temos que saber fazer isso, estar cientes disso e poder entender que é muito possível, sim, fazer com que a cidade mantenha a sua linha como está, não precisa ser um desenvolvimento tão aguçado como muita gente pensa e possa acontecer, tem que manter aquele equilíbrio que nós entendemos, que são os números, os índices restritivos, e chamar a comunidade preparada e qualificada, né, graduada, que são os profissionais ligados à área ambiental, para ajudar nós a avançar cada vez mais. Em relação a editais, você pretende abrir algum edital de fomento em relação a pesquisas científicas? Nós pensamos sim, nós dissemos aqui no nosso plano que nós vamos defender e manter as áreas delineadas, nós vamos promover a conscientização nas escolas, o programa Cidade Sustentável para Valer, do papel para ruas, postões, praias, terrenos, baldios, residências, povos, esgotos, nascentes, florestas. Nós vamos ter o Conselho Municipal do Meio Ambiente e o Projeto OLA, com autonomia e atuante. Nós vamos abrir sim, mas eu dizer para ti assim, eu tenho tratado com todas as áreas. Pessoal, qual é o projeto do senhor para a educação? Eu não tenho projeto de educação porque eu não sou especialista
de educação. Eu tenho o quê? Eu vou gerir a educação a partir de uma secretaria que tenha autonomia, que possa promover, junto com o Conselho de Educação, projeto de educação para o município e avançar, e que o município não troque, por exemplo, como aconteceu agora, 8 secretários de educação em 8 anos. Então, assim no meio ambiente também. Qual é o meu projeto? Meu projeto tem que discutir com os especialistas que a gente vai colocar para nos ajudar a administrar, porque senão eu já estou com um projeto pronto, baseado em quê? Eu tenho que estudar e discutir com a comunidade preparada e com os técnicos que nós teremos para fazer isso, porque senão vai ficar novamente o gestor sendo o criador do projeto, o idealizador do projeto e até o pai do projeto. Eu não quero ser o pai dos projetos, eu quero contar com recepcionar todos esses instrumentos e todos esses mecanismos, todas as entidades, eu quero ter isso junto, para que a gente possa desenvolver juntos os projetos que possam ser melhores para o município. Vamos ficar com essa ideia. Se cria TPA com finalidade de fazer a recuperação e o investimento no meio ambiente, é um projeto que estava lá no papel, né, anunciado. O que aconteceu? Não deu o seu resultado. Então, por quê? Porque não foram ouvidos os artistas, eu diria, os personagens, né, que vão interagir nisso e que podem interagir nisso. É apenas uma decisão de cima para baixo, se cria a taxa de proteção ambiental, mas não se ouve a comunidade dos profissionais ou as ONGs, as entidades que trabalham em torno do meio ambiente, para que dá destino a esses recursos. Eu tenho quase certeza que as entidades, as ONGs, ou os instrumentos de orientação e de defesa do meio ambiente não foram ouvidos para destinar esses recursos que foram arrecadados com a TPA. Então, eu entendo que a minha ação como administrador público é ampliar cada vez mais o debate e a oportunidade de entidades como as ONGs que você representa, a Ágata, e possam ser ouvidas e interagir naquilo que será necessário fazer no município. O projeto das tartarugas é um projeto que precisa ser entendido, compreendido pelo gestor e visto como pode ampliar, de forma que ele possa acontecer na interação com os pescadores, interação com a comunidade, para que todos ouvidos possam avançar sempre mais e compreender a necessidade e a realidade das ações de cada um, de forma que a gente encontre uma ação harmônica e que avance, né? Para que não fique uma disputa de corda, né? Como é que diz? Um cabo de guerra, né? Falando de participação, as audiências públicas elas são ferramentas para a realização de reuniões que têm como objetivo discutir assuntos sobre a gestão da cidade entre a sociedade e as autoridades públicas de forma transparente. Você acha que contribuem para o bom desenvolvimento do município e, caso seja eleito, qual será o nível de utilização dessa ferramenta? As audiências, né? Isso. Tá. Bom, eu acho que o formato das audiências públicas, elas, para mim, que se usa não tem nenhum efeito aplicado. Por que eu digo isso? Eu acho que as audiências, elas têm que tirar nos seus encontros definições daquilo que foi aprovado na audiência, né? Eu entendo a audiência pública como a comunidade ser chamada para discutir determinado assunto, determinado tema, e tirar deliberar sobre aquele tema aquilo que for o melhor. E, em cima disso, serem aplicadas as decisões tomadas na audiência pública. O que acontece nas audiências públicas que a gente tem assistido e participado? Um grupo de pessoas se chama comunidade, abre-se as portas do auditório, algumas pessoas têm direito, falam, se manifestam, apresentam o tema, a comunidade se manifesta dando opinião, aquelas opiniões apresentadas, aquelas sugestões apresentadas pelos debatedores não são levadas à votação, se são, a ata nunca se viu. O que acontece? Ele foi embora e fez uma audiência pública. Acontece muita audiência pública para aprovar projetos de execução de projetos de construção, por exemplo, uma construção que tem maior impacto, e as decisões que são tomadas em torno, elas nunca acabam não se tomando efeito.
Então, por exemplo, vamos se discutir com a audiência pública para discutir determinada área que está com risco de ser degradada e que precisa ser preservada. Se faz audiência pública, a comunidade comparece, há a participação dela, a discussão, a proposição de como agir, a votação não acontece devidamente, porque teria que fazer uma votação daquele público presente, e em cima dessa votação, se aprovada a proposição apresentada por qualquer cidadão que esteja nessa audiência pública, vai para a ata e passa a valer como decisão daquela comunidade presente. E isso não tem acontecido, vocês sabem disso? Não acontece, porque se faz audiência pública assim como se faz reunião de condomínio extraordinário. De vez em quando tem uma audiência pública na Câmara de Vereadores, audiência pública para discutir isso. As pessoas falam da opinião, vão embora. A audiência pública foi ouvido, mas não foi, né? Foi ouvido, mas não foi respeitado na sua opinião, embora ela fosse até uma opinião aprovada e sancionada pelos presentes que estavam lá. O que acontece? Vocês sabem que acontece dessa forma. A audiência pública ela tem que ser instrumentalizada para ser uma decisão a partir da proposição apresentada e decisão tomada em torno da discussão que ela produzir, e daí resultado a ser efetivado ou não, porque se a decisão, às vezes, numa audiência pública for de não execução de determinada proposta, ela não pode acontecer. O que nós queremos é fazer com que as audiências públicas sigam o papel devido e sejam respeitadas, e não se prolifere aí a audiência pública por qualquer assunto, sem que se tenha o respeito efetivo para esse encontro, a participação, a abertura de participação da comunidade. O que a gente vê hoje é meramente uma discussão que não tem trazido efeito prático em muitas delas. E aí o que acontece? Fez audiência pública, discutiu isso e continuou tudo igual. Eu vi agora, ano passado, uma audiência pública para discutir a questão da obra da Fragata, aqui da recuperação, da urbanização, fechamento da Fragata, Avenida Fragata. E tudo que as pessoas apresentaram lá de discussão quanto o que poderia causar o fechamento de toda aquela rodovia da forma como foi apresentado várias sugestões. Nada foi acatado, apenas foi uma reunião para apresentar o projeto. E quem discordou, continuou discordando, mas o projeto foi executado como foi apresentado. Então não se foi uma audiência pública, foi uma apresentação pública. E é isso que nós temos que combater, isso tem que acabar. Quer dizer, ou faz uma reunião para apresentar projetos já definidos e diga, esse projeto vai acontecer assim. E não, na audiência pública, onde as pessoas se manifestam e questionam e até sugerem uma mudança, essas mudanças não são levadas ao pé da letra, não acontece nada. Nós vamos querer agir de forma diferente. Respeitar as audiências públicas, feitas devidamente, organizadas, com a pauta, com as decisões tomadas e fazer cumprir aquilo que foi definido em audiência pública. Isso favorece até para o gestor, porque se ele for executar alguma coisa e que foi tirado da audiência pública, que respeitou a tramitação, o quórum presente, a decisão dos presentes, ele terá respaldo para tomar a decisão em cima da decisão popular. E é isso que eu entendo. Por último, aqui nesse eixo de participação popular, os conselhos municipais eles têm participação da sociedade civil e auxiliam de forma técnica ações do executivo no desenvolvimento do município, sempre levando em consideração as necessidades e demandas da comunidade. Sabendo disso, como será a atuação dos conselhos durante sua gestão, caso seja eleito? Olha, eu conheço isso de cadeira porque eu participei de vários conselhos. Conselho do Turismo, Conselho da Cidade, né? Só para citar dois. E os conselhos eles foram absorvidos há algumas décadas para cá, no Brasil, como forma de instrumento de a sociedade representativa, junto com o poder público, definir diretrizes para aquela determinada área. Ocorre que os conselhos não têm qualquer autonomia ou qualquer capacidade de deliberação no município. O que delibera não é levado em conta, é apenas um formalismo para dizer que existe. Isso eu falo porque experimentei de todos eles. Por exemplo, o Conselho da Cidade nunca discutiu a cidade, discutiu a aprovação de projeto irregular. Nós éramos chamados para avalizar projetos em áreas que já tinham sido ocupadas de forma irregular, estavam lá há alguns anos e que era preciso ter uma aprovação do Conselho da Cidade para que o cidadão que estava com aquele projeto irregular pudesse dar continuidade ou obter o habite daquilo. Então, o Conselho do Turismo deliberou várias vezes várias situações, chega na hora
a caneta do prefeito funcionar não era considerada das decisões dos conselhos, dos conselheiros. Ocorre que eu tenho a visão de que a participação dos conselhos tem que ser, ela é paritária, né, em função da participação da comunidade e representantes dos poderes públicos, do poder executivo e do poder legislativo, mas essa participação do executivo tem que ser com servidores efetivos e não com cargos comissionados, porque os cargos comissionados, eles acabam tendo a influência direta do administrador, já que eles terão que tomar decisões conforme o administrador assim deseja. E eu defendo que sejam funcionários efetivos, conhecedores da área, que possam decidir em nome do poder público e não em nome do prefeito que está presente na administração. Se eu falo de cadeira, porque isso acontece. Então, eu quero respeitar os conselhos. Não há como você dizer que tem um conselho, o conselho assinou e deliberou, se esse conselho não é respeitado. E se esse conselho se reúne e, ao longo do ano, quando os membros começam a perceber que as suas decisões tomadas não tiveram efeito prático, não foram nem respondidas, algumas demandas levadas ao conhecimento do chefe do executivo para responder determinado assunto, simplesmente ignoram. Então, isso é uma realidade que vocês devem saber. Alguns conselhos funcionaram com mais efetividade, dado o grau de compromisso que tinham esses conselheiros, inclusive ligados ao poder público, mas, de uma maneira geral, os conselhos acabam esvaziados porque há uma percepção clara de que as decisões não são observadas, não são respeitadas. Nós queremos mudar isso. No nosso plano, de todos eles, no Conselho do Meio Ambiente, diz assim, reativar o Conselho da Cidade, aqui, com atuação na discussão e planejamento estratégico permanente do município. Conselho Municipal do Meio Ambiente e Projeto OLA com autonomia e autuário. Por que eu digo isso? Porque se os conselhos atuarem bastante com parcimônia, o conselho não é para criar dificuldade para o administrador. O prefeito foi eleito pela comunidade para gerir, e ele precisa dos instrumentos da liberação para administrar, dentro dos conformes da lei. Mas o conselho precisa e deve ser esse grande instrumento que o prefeito pode usar para respaldar muitas atitudes, muita decisão que ele venha a tomar. A decisão que ele toma e que possa até ter enfrentamento na comunidade, ou decisão que ele toma e que possa ter o apoio da comunidade, e que tenha o apoio da comunidade na representação desses conselheiros que estão presentes. Então, esse é um instrumento que os prefeitos, os administradores públicos, de maneira geral, ignoram. É um instrumento de bastante valia, se respeitados, porque vai respaldar muitas decisões do chefe do executivo, tanto no enfrentamento, como eu disse, com a comunidade, quanto também na tomada de decisão que a comunidade decidiu por fazê-la. E isso eu digo, é uma administração participativa. Agora a gente vai passar para o terceiro eixo, que é o da Mata Atlântica. Os rios, eles são importantíssimas fontes de água doce para a população. Atualmente, os rios aqui da cidade, eles são poluídos devido à destruição das suas margens e grandes descargas de esgoto no curso da água, como você mesmo já citou. Os recursos hídricos degradados, eles aumentam a taxa de doenças virais e desaguam diretamente no mar, afetando a qualidade do ecossistema marinho e, consequentemente, a pesca e o turismo. Considerando a aprovação da Lei número 14.026 de 2020, que é o Marco Legal de Saneamento Básico, qual o seu plano de governo para reverter a atual situação dos rios urbanos? Como eu disse no começo, só tem uma maneira, você tem que começar a botar em prática a implantação do sistema de tratamento de esgoto, um ao outro. E isso foi prometido várias vezes. Então, é uma realidade que eu também conheço. Em 2001, quando eu vim morar aqui, estava iniciando a discussão sobre a implantação do esgoto tratado. E começou a primeira etapa naquela administração de 2001 a 2004. E lá em 2002, 2003, se efetivou os primeiros 10% de atendimento da população de Bombinhas, que existe até hoje. De forma precária naquele momento, mas com poucos investimentos se alcançou os 10%. Eu conversei esses dias com o ex-prefeito, que fez essa primeira etapa, e disse para ele, com um pouquinho mais de esforço, você tinha chegado aos 30% lá em 2002, 2003. Hoje nós temos em torno de 10%, 15%. Então é importante considerar que se nós não executarmos as obras do saneamento básico, nós não vamos ter a recuperação
daquilo que eu já citei. E isso passa por uma decisão efetiva do chefe do executivo, de toda a sua, e da Câmara de Vereadores juntos, para nós exigirmos da empresa que tem hoje a concessão de executar. Há um projeto assinado, um contrato assinado há 4 anos, que já se consome em quase 5, em que nenhum tubo a mais de esgoto foi instalado no município. A previsão, quando assinaram esse contrato com essa empresa, é de que até 2022 haveria solução do problema do esgoto no município, ou seja, em 6 anos. Passaram-se 4 anos, nem a licença ambiental para a implantação do sistema foi obtida. E essa licença ambiental, que é a LAP, infelizmente, admitido pela empresa concessionária, que era a obrigação do município, passou a ser transferido como obrigação da empresa. Eu considero que quem tem a obrigação de fazer o sistema e que ainda tem que obter a licença, quanto mais demorar para a licença sair, a LAP, mais ele terá tempo para começar os investimentos. Então, me parece que essa ação tem que ser imediatamente tomada pelo município. De outro lado, nós temos que agir firmemente com a empresa que é a concessionária, a Água de Bombinhas, que ela já está descumprindo o contrato, porque ele já está efetivado há quase 5 anos e nada foi tratado nesse assunto, nem mesmo a licença. Nosso desejo é que até se leve ao rompimento desse contrato para que se retome pelo município as decisões quanto ao saneamento básico, e quando se fala em saneamento básico, as pessoas confundem simplesmente com o tratamento de esgoto. O saneamento envolve 4 eixos, né, da atividade humana, que é a água potável, que ainda nós não temos água suficiente em todo o município, o esgoto tratado, a coleta do lixo nas suas diversas formas, né, reciclável e orgânico, higiênico, e a macrodrenagem, né, que é a recuperação e a definição das bacias hidrográficas que o município tem. Pequenas bacias, mas elas são fundamentais para o escoamento dos cursos dos rios, e que hoje elas estão totalmente contaminadas. E quanto ao saneamento, eu trato isso, os 2 pontos principais de imediato, que seria a água que tem que chegar. Eu digo sempre, se a conta chega, a água tem que chegar, é cobrada a taxa mínima e a água no verão não chega. O esgoto é uma promessa e não sai do papel. E nós não vamos conseguir avançar efetivamente num plano de respeito ao meio ambiente em Bombinhas se nós não tivermos o tratamento do esgoto. Isso só já nos dá uma tranquilidade quanto à presença humana a injetar a sua atuação, a sua intervenção direta no nosso principal mundo, que é o mar que eu acabei de falar. Mas que tem consequências naturais, o quê? Na saúde, você acabou de falar, é indiscutível. Nós temos que, aí as pessoas vão para os postos de saúde, e eu sempre digo, posto de saúde não é tratamento de saúde, é tratamento de doença. A saúde você trata onde? Num ambiente adequado e saudável para as pessoas viverem. Onde há ambiente saudável, você vai ter mais pessoas saudáveis. Nós teremos menos gente nos postos de saúde e, consequentemente, menos despesa com a saúde, vai sobrar dinheiro para fazer aqueles projetos que você me perguntou. De onde viria o dinheiro para os projetos ambientais? Onde nós podemos deixar de gastar? Naquilo que é, hoje, tratamento de saúde provocada pela falta de saneamento básico, nós vamos provocar uma sobra de receita para fazer todos os projetos ambientais possíveis. Então, eu conheço muito essa questão de Bombinhas. Então, e sei que passa necessariamente por decisão política, decisão de vontade, decisão de enfrentamento e decisão para acabar com a demagogia. Cada 4 anos se fala na cidade sustentável, na cidade que tem que ter o saneamento básico, na cidade que tem que fazer isso e que em tantos anos vai ser executado. Você falou bem, o marco regulatório do Brasil aprovado agora estabelece que até 2033. Lá em 2007 foi estabelecido, lá com a lei 10.445, uma lei lá de atrás, estabelecia que era até 2014. Então, com 6 anos de atraso, e passou. Né? Não tem mais volta isso. Não tem mais volta, já foi para frente. Então, quero dizer também que em 2008, eu como presidente da AEMB, nós contratamos uma empresa para fazer o plano diretor do saneamento básico de Bombinhas. Elaboramos o plano diretor
lá em 2008, que estabelecia uma projeção de execução de todo o projeto de saneamento para a população até 2038. Ou seja, já são 12 anos. Então, esse projeto que nós elaboramos, ele agora impõe um avanço para 2050. E o projeto era cabia tanto a estatística dele, que lá em 2008, nós prevíamos uma população de pesquisa estatística, com base no IBGE, uma população de Bombinhas que chegaria em 2020 com 21 mil habitantes. Ano passado, esse ano, no começo do ano, saiu a projeção do IBGE quanto ao censo de Bombinhas, e Bombinhas beira os 20.900 habitantes, ou seja, está dentro dos 21 mil que nós, na pesquisa que essa empresa fez para nós, elaborou uma projeção, inclusive de, em 2038, Bombinhas ter 40 mil habitantes, ou seja, lá em 2008 já se projetava que em 2020 teria 20 mil e que em 2038, praticamente 10 anos, 20 anos depois, nós teríamos 41 mil. Então, se hoje nós temos... Candidato, só vou pedir para você... Nós vamos ter 40 você... mil daqui em 2038. Obrigada, que o tempo tinha esgotado das... O assunto é muito palpitante. A próxima pergunta é sobre a vegetação. A presença de vegetação em meio aos centros urbanos, ela traz benefícios na regulação da temperatura ambiente, aumenta as áreas de absorção da água da chuva, diminuindo assim os riscos de alagamento, cria áreas de refúgio para a fauna e aproxima a paisagem urbana em termos de conservação e do maior atrativo turístico da cidade, que é a beleza natural. Qual o seu plano de arborização urbana, principalmente sobre as áreas verdes municipais? Olha, veja só, como eu disse, Bombinhas ela tem uma preservação ambiental quanto à floresta dos seus morros muito clara, porque a questão da cota 20, que é da ocupação da cota 20, estabeleceu essa preservação, o que nos dá aos nossos morros uma visão já muito bem clara do verde que se estabelece. Acho que eu tenho sempre dito assim, quem defende a preservação, primeiro tem que preservar. Nós temos muita gente defendendo preservação, mas não preserva. Eu tenho, onde eu moro, eu preservei o que eu pude, as árvores nativas que a FAMAB foi lá e identificou como não deveriam ser removidas. Evidentemente, onde eu tinha que construir a minha casa, eu tinha que remover, porque não tem como você fazer. Mas as demais foram, e aí você tem a supressão, você compensa. Eu quero que, por exemplo, essas determinação de compensação com doações de árvore, de muda de árvore, ela se estabeleça que se plante efetivamente. Então, o cidadão tem que arrumar um local para plantar, encontre um ambiente e diga, eu vou doar essas plantas e vou plantar lá naquele local, fotografa, e pode ser até numa área de um outro proprietário que esteja propenso a receber. Então, nós podemos fazer um processo de... Eu tenho aqui no meu projeto de meio ambiente que diz assim, programa, plante uma árvore, escreva um livro, prestigie a vida. Porque diz que todo homem tem que... Aí vamos falar homem e mulher, né? Tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? E nós estabelecemos isso como um programa. Plante uma árvore, escreva um livro. Você não precisa escrever, mas plante uma árvore. A árvore é uma presença muito importante no nosso meio, né? Ela cria também uma familiaridade, se você tem qualquer tipo de árvore nativa próximo onde você mora. Tem local, evidentemente, que as pessoas não conseguem, em função da ocupação que já existe. Então, nas praças públicas, pode ser definido. Nas áreas verdes, nós temos que identificar as áreas verdes, porque, infelizmente, ao longo dos anos, né, as áreas verdes foram ocupadas também, né, tanto pelo município, com alguns equipamentos, quanto por particulares. E quando essas áreas verdes não foram estabelecidas em cima de ambientes que não podem ser ocupados, ou em cima de valas de esgoto, vamos fazer área verde lá onde passa aquela vala. Tudo isso tem que ser levantado. Nós não temos conhecimento das áreas verdes hoje disponíveis no município. Não sei se o município tem esse conhecimento. Talvez ele tenha a relação pautada no seu mapa, que é uma área verde, mas não há conhecimento se ela está disponível. Nós temos que primeiro identificá-las e aí recuperá-las naquilo que couber.
né? Porque não há um mapa, nós estamos estabelecendo lá no planejamento, na Secretaria de Planejamento, também um arquivo histórico do município, quanto às suas áreas e quanto às suas construções, tanto do município quanto particulares, para ter acesso, quando alguém precisar ter uma informação quanto a um projeto aprovado, né, para ocupação, se tem a possibilidade de acessar, até para tirar dúvida, mesmo que seja de um particular. Ocorre que nós seremos, sim, somos defensores da recuperação de todo tipo de vegetação aonde foi degradada e aonde ela será possível, mediante também campanhas que possam ser feitas a partir das escolas, na difusão do próprio horto florestal, lá onde a gente tem o fomento de plantação, de criação e de germinação de árvores nativas das espécies nossas daqui, fazendo com que haja um reflorestamento das nossas áreas e Bombinhas até bem mais florida do Guarapuvu, que é a sua árvore símbolo, a árvore símbolo de Bombinhas é o Guarapuvu. E ele tem que estar mais presente nas nossas encostas, no nosso meio, né? E num período desse que ele está florindo, nós teríamos bastante imagem do amarelo do Guarapuvu, que é a árvore símbolo da cidade. Então, quanto a isso, nós temos que avançar também e temos que, sobretudo, ter conhecimento daquilo que é o município cabe fazer nas áreas que ele ocupa. Não só nas áreas verdes, mas também dentro dos próprios equipamentos públicos, né? Nas escolas, nas áreas, nas construções, nos espaços de lazer que o município possui e que possa haver a convivência possível e desejada entre a vegetação nossa nativa e o próprio homem. Candidato, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre as áreas verdes ainda, né? Aqui no município, o bairro que a gente tem a maior preservação das áreas verdes ainda é o Mariscal, né? Tanto que você falou sobre o horto, na frente do horto a gente tem a primeira horta comunitária, com produção de orgânicos, e eu gostaria de saber a sua posição, a sua visão sobre essas hortas comunitárias em um município começar a fazer essa produção de orgânicos. Veja bem, eu posso dizer isso, eu nasci lá na roça e eu estudava numa escola isolada, chamava Escola Isolada, porque era uma escolinha pequena no interior, muito seriada, e nós crianças, nós estudávamos no primeiro e segundo ano juntos, e o terceiro e quarto anos juntos. E nós tínhamos a obrigação, eu não considerava isso uma obrigação, porque hoje se fizer vai ser contestado até por pais, nós fazíamos a nossa horta na escola. Nós tirávamos dali o alimento que fazia a nossa merenda. A merenda que a gente acabava comendo ali a sopa, o ingrediente que fazia naquela escola simples lá do interior. Eu acho que as hortas comunitárias elas podem ser difundidas sim. Há espaço para isso, há voluntários para isso, principalmente porque há muitas pessoas que querem uma atividade, que querem se doar, com a orientação dos próprios técnicos que nós temos na FAMAP, que são profissionais preparados, que conhecem e que estão muitas vezes dispostos a fazer a extensão do seu trabalho junto à comunidade. Então, são todas ações possíveis de ser alcançadas, de que haja uma determinação também em envolvimento da comunidade escolar, né, que são os professores e as famílias, né, e que aquilo não é uma profissão do filho, não está fazendo o filho trabalhar, porque eu acho que as hortas poderiam estar também junto às escolas, para que ali as crianças pudessem ter conhecimento da biologia, da relação com a natureza, da compreensão quanto aquilo que pode ser produzido para o sustento e que ele compreenda como uma coisa muito normal na vida de cada um e estender isso depois para a sua casa, porque hoje nós temos uma deficiência muito grande porque as pessoas também evitam de produzir algumas coisas em suas casas em função de que não conhecem e que ao mercado é mais fácil de ser resolvido, mas é mais salutar, é mais propício à saúde e também ao prazer em si, a utilização do cultivo de alguns produtos alimentares, dos legumes e verduras, nas próprias casas das pessoas, né? E não somente em hortas comunitárias. Mas acho que isso é fundamental, é interessante. Eu sou muito
propício a todas essas discussões. Acho que a gente tem que avançar nisso, propiciar que abra-se o leque de participação, envolvimento da comunidade. Nosso tema é transparência na gestão, mas, acima de tudo, feliz. E acho que felicidade não é só a alegria de uma festa, né? Felicidade é o contexto geral da satisfação que a gente se alcança nas atividades do dia a dia. E trazer as pessoas para fazerem um pouco do que sabem, muitas vezes ela precisa ser despertada para isso, né? As trocas comunitárias não deixam de ser um instrumento muito valioso para isso. Só para finalizar aqui a questão do eixo da Mata Atlântica, eu acho que vale lembrar para quem for nos ouvir posteriormente, né, já que esse diálogo está sendo gravado, que a cota 20 que é citada, ela está dentro da Lei Orgânica de Bombinhas e ela se refere justamente à proibição de obras que ultrapassem a cota de 20 metros acima do nível do mar. Agora a gente vai passar justamente à questão dos mares. E a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela declarou o período de 2021 a 2030 como a década dos oceanos. Além disso, o Congresso Nacional está debatendo o projeto de lei número 6.969, de 2013, que institui a Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro. Sabendo que Bombinhas é rodeada pelo Oceano Atlântico, que medidas serão adotadas para a diminuição da poluição e degradação da zona costeira do município, como, por exemplo, a proteção das restingas, das áreas com corais e também da gestão de resíduos? Bom, acho que todo o contexto que eu tratei aqui a respeito do mar vem muito de encontro a isso que você colocou. Quer dizer, as Nações Unidas estabeleceram de 2021 a 2030 a questão da discussão em torno da utilização e da relação do homem com o mar, ou com o patrimônio marítimo. E nós estamos lançando a ideia de valor ao mar. Então, isso mostra o quanto nós estamos sintonizados com o que a comunidade internacional está fazendo. Nós lançamos a ideia da Faculdade do Mar, que vem também para pulverizar isso. Quanto aos colchões, eu acabei também de dizer, nós temos que evitar muito o acesso a determinados colchões, porque a presença humana faz com que sejam levados dejetos e aí precisa conscientização. A conscientização talvez com punição, porque a conscientização muitas vezes tem que vir com a restrição ou a coerção. E as nossas restingas, elas são poluídas por falta de quê? De lixeiras nas praias, né? Você correr nas praias aí, as lixeiras, elas são usadas no inverno porque tem uma percepção de que ninguém vai na praia no inverno, só tem no verão. Então é um absurdo. Você tem que ter várias lixeiras, lixeiras fixas, não lixeiras removíveis, latão de óleo, transformado em lixeiras que depois vão embora para o mar ou enferrujam, e utiliza até para fazer churrasqueira na praia, né? Você sabe disso. Esses contêineres de PVC, de plástico, sei lá, que também são culpados e são retirados. Eu defendo que haja lixeiras fixas, permanentes, para que possam as pessoas colocarem separados. O lixo não tem, você pode ir, em várias praias não tem. Então, vai para a restinga. Nos colchões, a mesma coisa. A presença humana, que precisa ser conscientizado de que ele vai lá no costão, ou para pescar, ou para apreciar, e a bebida que ele deve trazer de volta os frascos. O cigarro que ele fuma, ele deve não jogar dali, né? E assim por diante. O alimento que ele leva, a embalagem deve ser trazida de volta. É muita questão de conscientização que precisa ser feita. As pessoas precisam entender que não basta aquilo que eu disse, pedir para o outro preservar, nós temos que começar a preservar também. Nós fazemos. A limpeza do mar quanto aos detritos que são levados, e aí voltamos à discussão da questão do saneamento, eu já expliquei tudo, né? Nós não podemos falar em respeito ao mar, estar inserido nessa pauta das Nações Unidas, se nós não fizermos a lição de casa. A nossa lição de casa para o mundo, e aqui eu coloco, eu queria, no meio ambiente, alcançar o Centro Mundial de Cidade Sustentável. Uma cidade que tem 36 quilômetros quadrados, que
que se avalia, e eu repito, que 50% ou mais de 50% são de áreas preservadas ou de preservação permanente, nós queremos dizer que menos de 18 quilômetros é de função do poder público cuidar da população que aqui vive. Reduz-se ainda mais a presença do setor público, porque a ocupação privada é maior do que a ocupação pública. Então, cabe ao município pouca coisa para cuidar, em termos de ruas, de calçadas e dos seus próprios bens imóveis. Cabe à população privada ao restante. Ela precisa ser orientada, cobrada e participativa nessas ações. Nós somos o menor município de Santa Catarina. Temos 20 mil habitantes. Em termos territorial, nós somos menor do que qualquer bairro de uma cidade média para grande no Brasil. Em termos populacional, nós somos menores de qualquer bairro de uma cidade menor, Blumenau, Joinville, até Itajaí. Então, significa dizer que uma cidade que tem a menor extensão territorial do município do Estado, uma das menores populações nesse sentido de ocupação urbana, porque nós somos uma ocupação urbana razoável do nosso espaço. Mas nós temos um orçamento de 140 milhões, ou seja, nós temos um orçamento de município de 70 mil habitantes, aí em outras regiões que não seja do litoral, temos uma extensão territorial de pequenos bairros de grande cidade, mas não temos a ação administrativa que transforma esse belo espaço naquilo que ele tem que ser, totalmente sustentável. Nós temos que movimentar a sociedade, nós temos que movimentar as cabeças pensantes na área ambiental, que são vocês, os técnicos que compreendem e que entendem e que têm que fazer os projetos para que nós possamos executar. E nós temos que mobilizar toda a sociedade municipal daqui. E aí sempre diz, mas os empresários querem destruir. Não, o empresário inteligente não quer destruir. Sabe por quê? Empresário da construção. Porque o imóvel que ele está produzindo vai se tornar menos rentável e de menos atração. Hoje nós temos uma falta de mobilidade urbana em Bombinhas. Isso retrata na dificuldade de agregar valor ao imóvel que é construído. Então, todo aquele que estiver pensando que a destruição ou a não recuperação da nossa área degradada, ou até do estabelecimento do esgoto tratado como um principal objetivo de qualquer administração, estará fadado ao insucesso e ao prejuízo, se é que só levado para ganhar dinheiro. Então, eu tenho a tranquilidade de dizer isso, e eu digo muito claramente para todos, o prejuízo em Bombinhas, pelo descaso com a questão ambiental, sobretudo essa degradação a partir do esgoto que despeja aqui diretamente nas nossas praias, o prejuízo é de todo mundo, é do trabalhador que depende do trabalho, não só na construção civil, porque ela vai esgotar daqui um pouco, não vai ter mercado, porque as áreas ocupadas vão acabar a ser ocupadas, mas na área de hospedagem, de aluguéis, de gastronomia, de serviços, de diversão, podem ser comprometidas. E vai estar sendo comprometida toda a cadeia econômica. Então, não adianta você sonhar com um futuro aqui, de vida que se sustenta economicamente, se você não pensar que esse espaço tem que estar preservado, recuperado, e até com selo de atração internacional, como sendo um município totalmente saneado. Candidato, acabou o tempo também. Se quiser finalizar, pode... Esse é um grande sonho, eu sou apaixonado por isso aqui. Eu sou candidato porque eu sou apaixonado por essa terra. Eu vim para cá e isso aqui é uma loucura de bom, mas não está sendo executado as suas ações pelos homens que têm a caneta na mão para motivar a todos. Você tem que quebrar o gelo, tem que chamar a sociedade organizada para ajudar a fazer. Não é só aquele que é o ambientalista, que o pessoal diz que é o eco-chato. Eu não chamo ninguém de eco-chato. Eu quero trazer essa comunidade para discutir comigo, quando eu digo, como gestor, com a minha equipe, uma ação que possa ser positivada, aonde é possível realizar, e não apenas dizer, não dá para fazer. Não, temos que fazer, mas vamos fazer de que jeito? Assim. Então assim pode, então nós vamos fazer. O mundo... Você comentou sobre espelhar o pensamento da comunidade internacional, e aproveitando que eu falei ali sobre a década dos oceanos, ele está sendo criado e em breve será lançado um plano de ação, e você pretende estudar e tentar implantar isso na realidade de Bombinhas?
Se não esse ou algum outro projeto internacional que você veja interessante em relação ao meio ambiente? Bom, veja bem, nós temos países que nos podem fomentar isso, né? Exemplos pelo mundo, basta você fazer missão. Eu não defendo missão, porque o pessoal, várias missões foram para outros países para verificar o sistema de tratamento de esgoto e até agora não foram colocadas. As missões são só para passeio, missão a passeio, não é missão para pegar experiência, né? Não teve nenhuma praticidade, né? Nada prática. Eu acho, já disse, que se nós estabelecemos aqui a execução do projeto de limpeza das nossas águas, nós já estamos inseridos no projeto da década dos mares. Se nós tirarmos todo o estrago que nós damos aos nossos mares, nós estaremos inseridos. Nós não vamos conseguir avançar em algum projeto em que a ONU estabeleça lá, a nível mundial, e nós trazer para cá, se nós nos apresentarmos com cidade que tem 10% do seu estado. Nós vamos fazer a primeira lição de casa, que já é um caminho muito andado para, em 2033, ou daqui 2030, os bombinenses e as pessoas que vêm para cá possam dizer que estão dentro do contexto mundial do respeito ao mar. E, como disse, eu tenho, dentro do meu plano, de buscar a viabilização da faculdade do mar. Isso é um projeto e acho que cai bem dentro dessa ideia de estar dentro da década de respeito ao mar ou dos mares que a ONU traz. Eu acho que nós encontramos os mecanismos já existentes, a copiar esses mecanismos. Não quero ser criador da roda, não vou ser. Vamos pegar os belos projetos que tem. É evidente que nós temos que visitar os projetos. Nós temos o Israel, é um país que tem os maiores desertos e vive produzindo alimentação em cima disso. Fica demonstrando que é possível recuperar e fazer a recuperação. Mas é preciso decisão política e decisão firme para fazer. Não precisa parar de brincar e de dizer que as coisas são possíveis e têm que ser feitas. Então, assim, eu estou muito feliz que, quando nós elaboramos esse nosso projeto, e o nosso pensamento já começando no ano passado, que estava aqui, caiu exatamente dentro do começo da década que a ONU traça como a década de respeito, de preservação e de difusão da ideia dos mares, do respeito, do patrimônio marinho. Acho que estou muito situado dentro da realidade que se apresenta na próxima década. Não poderemos nós, uma administração que nós queremos que seja transparente, para fazer as pessoas felizes, deixar de estar em sintonia com todos esses mecanismos e cumprindo as metas estabelecidas. Se o Brasil determina que nós temos 13 anos para executar nesse país todo o projeto de saneamento básico, o Brasil tem uma dívida com a sua gente quanto a isso. Imagina que nós temos que começar agora já, para que em poucos anos nós alcançamos o primeiro passo, que é estabelecer a limpeza das praias a partir do esgoto. E nós já estamos aí tirando do mar as famosas línguas negras, que se estabelecem todo ano, e não é só no verão, elas estão por aí, se você procurar. E, inusitadamente, nós temos algumas praias que receberam a bandeira azul, que é muito bom, porque isso difunde e traz mais atenção para aqueles que querem nos visitar. Mas, em seguida, a 500 metros, 1 quilômetro em linha reta, nós temos uma língua negra desaguando no mar. E, logo em seguida, tem uma bandeira azul hasteada. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Acho que nós temos que ser responsáveis. E aí, como diz aquela música, você também é responsável, uma música antiga que dizia, é porque é jogado para nós. O dedo tem que ser apresentado e apontado para nós mesmos. E nós não temos que ter medo de dizer que nós temos deficiência. Isso é fruto da incapacidade nossa de gestão no Brasil mesmo. Atropelamos os processos e deixamos de executar o prioritário para fazer a obra demagoga, atropelada no próximo da eleição, sem critério. Né? Isso tem que ser dito, mas quando diz isso, você passa a ser um mero político. Eu estou muito tranquilo para dizer isso.
A gente vai entrar agora no último eixo, que é o do produto econômico. A primeira pergunta é em relação ao turismo sustentável. O turismo sustentável ele leva em conta a proteção dos recursos naturais e a valorização cultural, gerando economia e atendendo às necessidades dos visitantes e da comunidade local. Um dos maiores potenciais econômicos aqui do município é esse segmento. E a única forma de usar essa região aqui delicada para garantir ela no futuro seria de forma sustentável. Você pretende incentivar uma nova forma de turismo na região, diminuindo os impactos gerados pela sobrecarga na temporada de verão? Se sim, de que forma? Veja, eu com a participação que tive numa empresa ligada ao turismo e que difundia e que buscava preservar, tanto que sempre fez encaminhamento dessa ordem, o Grupo Vila do Farol, e sempre foi o norte, desde que eu comecei na empresa, a orientação do empresário que me contratou foi que a água era o principal produto do futuro para a comunidade. E quanto a isso, nós sempre procuramos preservar e tratar sempre com respeito à questão da água que nós dispunhamos e sempre os ambientes em que a empresa tinha os espaços imóveis assim. Na área do turismo, da cultura também, nós tivemos participação, sempre que, e claro, a recuperação, a construção de uma capela existente no século passado, aqui no Morro, entre Bombas e Bombinhas, uma capela que foi destruída lá no começo dos anos 70, foi reconstruída, totalmente reconstruída. Não se trata apenas de uma questão de religiosidade, mas de um marco histórico num espaço de grande visibilidade em todos os cantos do município. O próprio Engenho do Sertão, Boi de Mamão, que é uma área também cedida pela empresa para ocupação daquele acervo, fora tantos outros projetos que a gente participou. E continuo participando do próprio resgate do Seragaço, que é um evento dos pescadores, a pesca da tainha, que precisa ser recuperada a seu valor, e trair para ela também a presença da curiosidade turística, né? As festas açorianas, que podem ser feitas marcando o resgate da cultura, do folclore advindo da população açoriana que veio para o Brasil. A festa do pescador, a festa do marisco, são todos elementos da expressão humana, da expressão cultural que existiam e deixaram de existir. Quanto ao turismo na baixa temporada, há mecanismos muito claros para isso, de ação. Nós trouxemos, eu como administrador, há 10 anos, em 2009, uma maratona que se tornou a maratona mais simpática do Brasil, e ela percorria todos os espaços do município, eram 42 quilômetros dentro do município, passando por praias, postões, asfalto, as montanhas, enfim, todos isso. E ela seguiu até 2019. Nós temos a busca de construção de um centro de evento multiuso para possibilitar a execução de eventos culturais, executivos, eventos de feiras que vão alavancar no período de abril e outubro, novembro, alavancar o turismo dessas estações. Os esportes aquáticos e náuticos podem ser trazidos também, sem criar nenhum problema para a natureza, os campeonatos de surf, os eventos náuticos, os eventos nas praias, como beach tênis. Nós queremos atrair a roteirização que se fala, nós fizemos tudo isso na entidade que eu presidia. A roteirização seria vir o público visitar a Bombinha nesse período da baixa temporada, com definições de ofertas de serviços, tanto na área da hospedagem quanto da gastronomia, mas também da cultura, do esporte, de maneira que as pessoas possam estar aqui conosco nesse período da baixa temporada, utilizando-se nossos equipamentos, do nosso grande equipamento
de oferta de hospedagem, não só hotéis e pousadas residenciais, mas as unidades das casas e dos apartamentos, dos particulares que também ganham com isso. A gastronomia nossa, que é bastante rica na sua expressão, que está aí presente, também a cultura açoriana, difundir festivais gastronômicos aqui na baixa temporada, para que nós tenhamos essa alavancagem do turismo, que é um turismo limpo, e é um turismo que precisa ser impulsionado para nós não termos tanta perda econômica em relação ao verão. Para podermos também depois qualificar essa questão do turismo de verão, não com a questão das pessoas, nós não estamos querendo qualificar as pessoas, nós queremos qualificar o turismo, a expressão turística, a oferta do turismo, as praias bem limpas, né? Não podemos aceitar as praias aqui com banheiros químicos, sem duchas para as pessoas, né? Então, você imagina as praias nossas, dessa maravilhosa expressão, todo o tipo que são, e não ter isso para oferecer nem na baixa temporada, né? Banheiros adequados, sanitários adequados para pessoas que nos visitam e que estejam nas praias. Então, é preciso ter um pouquinho de carinho, né, com essa cidade. E na baixa temporada, eu tenho conhecimento de causa. Nós promovemos, na empresa que eu trabalhava, eventos na baixa temporada que alavancavam não só os negócios das nossas empresas, mas as outras empresas vizinhas, porque nós trazíamos eventos que traziam 500 pessoas e o nosso hotel só comportava 300 pessoas. Então, 200 pessoas iam ocupar o quê? Os outros hotéis concorrentes. Nós nunca cobramos nada da comissão por isso, era trazer para cá. Mas a limitação de espaço não é possível trazer um evento para 1.000 pessoas, congressos, seminários. Nós não precisamos trazer 5.000 pessoas, não precisamos disso. Nós precisamos trabalhar com 2.000 pessoas. 2.000 pessoas em determinado período da semana movimenta substancialmente a economia local, alavanca negócios, dá emprego e faz com que Bombinhas não se torne, num ponto de vista turístico, uma cidade com uma sazonalidade tão alta, né? Até porque com 20 mil habitantes nós já temos um movimento de doméstico razoável durante todo o ano, mas com a oferta que nós temos de serviços, nós precisamos alavancar eventos para poder provocar demanda nesses serviços, nessas empresas, nesses equipamentos que nós dispomos. Os 5 minutos fecharam. E também eu queria que voltasse um pouco para falar sobre os impactos que são causados durante a temporada. Por exemplo, quando a gente está nas praias, a gente vê muito algumas praias que tem restinga, acaba tendo a degradação, muitas pessoas não respeitam, tem muita degradação das trilhas, principalmente, a gente está enfrentando dentro das unidades de conservação, depredação, o pessoal acaba cortando vegetação, tentando alargar trilhas, e também os lixos na praia, assim, eu queria saber, todo mundo, né, gostaria de saber o que você pensa em fazer em ações que previnam esses impactos, porque muitas vezes a gente acaba recuperando durante o inverno o meio ambiente, aí acaba chegando no verão e a gente acaba retrocedendo nesse aspecto. Isso tudo é muito cultural, né? É muito cultural e exemplar. Você vai na Oktoberfest, tem 45 mil pessoas dentro dos pavilhões da Oktoberfest, você não vê um copinho no chão. E as pessoas que jogam o copo de plástico aqui na praia, não jogam lá na Oktoberfest. Por quê? Porque quem estiver lá do lado dele vai olhar diferente e vai chamar a atenção para ele recolher. Aqui na praia ninguém faz. Não só na praia, mas em outras festas. Por quê? Porque aquela festa se caracterizou pela expressão cultural e com certa coerção em determinado momento quando ela se estabeleceu. As pessoas não subiriam nos bancos, quando você sobe já vem um segurança e te aperta. E se a pessoa não fizer, já é retirado da festa. Com isso, ninguém sobe nos bancos, porque quando alguém sobe no banco, não precisa nem vir um segurança. A pessoa do lado já diz, por favor, não pode subir no banco. E isso é cultural, mas as pessoas que estão ali não necessariamente fazem a mesma coisa quando vão na praia ou vão em outra festa que não tem a mesma exigência. Por quê? Porque lá fica feio subir no banco, né? Que jogar o copo no chão fica feio. Na praia me parece que não fica feio. O cara quer a praia limpa, mas ele deixa lá. Não são todos, evidentemente, mas uma boa parte deixa. Ele acha que tem alguém que tem que tirar o lixo dele. Evidentemente que se ele paga uma taxa de limpeza ambiental, ou de uma taxa
de proteção ambiental, ele compreende que o município faça por ele. Eu estou pagando, né? Mas não foi para isso que a COP foi criada. E é preciso ter lixeiras, é preciso ter placas, sinalização e dizer algumas coisas mais efetivas. Não deixe a praia suja. O que você trouxe, você leva. Os fiscais também poderão atuar nisso com orientação quando vê alguém fazendo. Por quê? Porque nós temos fiscais na praia. Não só para fiscalizar quem está vendendo indevidamente, mas também para orientar quem está degradando, evidentemente. Como eu disse, as restingas acabam sendo infestadas porque também vem muita coisa do mar, que as pessoas jogam ao mar em algum lugar e a maré sobe e joga isso dentro das restingas. Trazem isso. Eu mesmo, quando caminho no mar todo dia pela manhã, recolho uma série de deixados na areia. Brinquedo de crianças, é uma caixa cheia na minha casa. Vou entregar para uma creche. Tampas de garrafa de PET. Eles vêm de algum lugar, porque mesmo com a praia deserta, quando não tem ninguém, durante a pandemia, se recolhia lixo na praia. E não tinha ninguém na praia. Então, assim, a nossa população, de uma maneira geral, produz lixo e não gosta de recolher ou de levar para o local aquilo que ele produz. Ele espera que alguém faça. Nos costões ou nas áreas de preservação, nas trilhas que são áreas de conservação, é preciso também agir, porque as pessoas vão lá, ou talvez proibir que ninguém suba ou que ninguém faça essa trilha, portando alguma coisa que possa ser um lixo que ele vai deixar lá. Ou que mais água, pelo menos, as pessoas tendem a levar. Mas determinados outros produtos não devessem, como bebida alcoólica, enfim. Acho que tem que encontrar um mecanismo também que crie a condição do município, ou o município cria a condição de evitar que esse lixo seja levado. Proibição de certos produtos de consumo, porque a pessoa vai fazer uma trilha e não precisa levar, ou leva e traz, fiscais, quer dizer, nós vamos ter que ter uma cidade de fiscais também, enquanto nós não conseguimos alcançar a capacidade de interpretação e de consciência do cidadão. É uma coisa que vai requerer de todos nós essa ciência na relação humana, né? A aplicação dessa ciência. Quando eu falo da Oktoberfest, é um exemplo claro. Foi coerção, foi orientação, e aí quem entra naquele meio, acaba respeitando. Aqui nas nossas praias, podemos fazer isso. Quem vem à praia de Bombinhas, não suja a praia, né? Então, não seja um sujão da praia de Bombinhas. Uma campanha dessa forma, pode ser uma campanha agressiva, mas é assim que tem que ser para que a cidadão possa se envergonhar da sua atitude. E, evidentemente, tudo isso que você relatou é uma realidade. Tem que agir, tem que tomar consciência, tem que usar os mecanismos de consciência, tem que usar os mecanismos de coerção, tem que usar os mecanismos também de recolhimento disso, oferecer à população os espaços para coletar esse lixo, porque não adianta a gente reclamar que o cidadão joga o lixo na praia, se não tem lixo na praia, lixeira na praia. Aí é possível também você exigir das pessoas algo que você não propicia a ela a oportunidade de deixar ali aquilo que ela consumiu. Então, aqui tem culpa geral. A próxima pergunta. Bombinhas possui um enorme diferencial com grande extensão territorial de praias e matas nativas. A maioria das outras cidades da região seguem um padrão de prédios muito altos que acabam limitando a vista à paisagem natural e diminuem o tempo de sol na praia. Você mesmo já comentou aqui na nossa conversa sobre o ZOC e o ZIA. Para quem não sabe, o ZOC ele é uma zona de ocupação costeira e o ZIA a zona de interesse ambiental. Eles funcionam ali próximo à praia e nas encostas dos morros, e com a ortoga onerosa eles podem chegar até 3 andares. Mas uma das opções para o município de ser diferente seria trabalhar com escalonamento, começando com prédios de gabarito menores, próximo à orla, e maiores em alguns pontos específicos, para conter um pouco o adensamento do município, que é em relação à capacidade, e também conter a expansão do prédio, ou seja, em alguns pontos para manter somente casas, para que elas não fiquem sombreadas por prédios. Então, hoje, a zona residencial de baixa densidade, que é o ZRBD, ele permite até 5 andares,
qual sua visão sobre a criação de zoneamentos voltados exclusivamente para casas de 2 pisos? Olha, o plano diretor do município, que já deveria estar votado, me parece que já está uma discussão aí de 5 anos, 4 anos, né? O plano diretor de 2009 teria que estar discutido e aprovado em 2009, 2019, né? E são 10 anos, né, a revisão. Então, assim, ó, eu entendo que a questão de elevação de prédios, ela está totalmente fora do contexto concebível para Bombinhas. Primeiro porque a nossa realidade, ela é muito diferente das cidades que estão próximas, que ganharam essa repercussão em função da verticalização. Há uma ocupação em Bombinhas também, em um certo ponto equivocada, quando se privilegiou alguns prédios que renderam mais ocupação de permeabilização e do que poderiam se tivesse mais um andar, no caso de 2 para 3 andares, não na questão das OC, que já está bem definido e que, para mim, tem que ser mantido, né, como está, nessa ocupação. Os 30% de ocupação, que limita a ocupação da área mais do que isso, e, acima de tudo, para que tenha também essa questão da não sombreamento das nossas praias. E tudo isso passa por aquilo que eu falei com você, pelas audiências públicas. Eu não vou decidir nenhuma coisa se não for através daquilo que a comunidade decidir. Eu não posso decidir isso e dessa forma. Eu penso assim, eu quero assim. E eu entendo que a comunidade de Bombinhas já definiu o que ela quer. Então, toda e qualquer mudança no plano diretor pode ser melhorado na questão de uma área ser melhor, uma altura a mais para a questão de andares de garagem, que nós também temos que ter a ocupação desses carros que estão aí jogados, às vezes, nas ruas. Evidentemente que vai passar tudo por uma questão da análise da comunidade. Por exemplo, defendo que tenha, ali no Mariscal tem áreas que já estão bem claras, que são de residências, assim, que podem ser definidas, mas isso passa, evidentemente, por audiência pública. Está estabelecido que o plano diretor ele deve ser mexido e ele deve ser alterado mediante audiência pública. E essas audiências públicas, como eu disse no começo, não pode ser apenas uma reunião de pessoas colocadas ali, sem entendimento final, em que aquilo que for decidido nessas audiências públicas, quando for para aprovação nos 2 poderes, o legislativo e o executivo, possam ser modificados conforme for a vontade dos legisladores e do executivo. Então, o que tem que fazer? É a sociedade ter definido como objetivo e desejo que ela quer, e os gestores do município, que são os representantes dessa comunidade, cumprir aquela vontade. E me parece que esse é o caminho mais ideal. Por quê? Porque sempre vai haver discussão de um e de outro pelo interesse, uns pelo interesse econômico, outros pelo interesse da maior restrição possível. Nós temos que encontrar esse equilíbrio, mas também não podemos avançar mais em construções fora de controle, porque nós não temos capacidade de carga para isso, nem capacidade de carga quanto à questão urbana e de ocupação humana, nem na capacidade de atender essa população com água tratada e esgoto. Há uma limitação de produção de água para o município. E eu tenho dito, se você convida, você tem que oferecer. Nós não podemos ter população aqui de 100, 150, 200 mil habitantes na alto pico do verão, em média, e não ter água para oferecer. Então, como você convidar para a tua casa a visita e uma festa e não ter aquilo que você prometeu oferecer. Então, isso faz com que nós tenhamos um desencontro naquela ação devida de um município turístico capaz de receber as pessoas. Então, me põe muito tranquilo nessa questão. É preciso que se crie um ambiente de discussão quanto ao que nós queremos para o futuro, até para valorizar os imóveis que já existem. Se você pensar que vai construir desordenadamente, vai haver uma desvalorização patrimonial, por conta de uma ocupação totalmente voltada para um interesse só. E me parece que esse clima não existe muito, porque a população já decidiu, né, de forma muito clara o que ela quer.
e os gestores vão ter que estar em sintonia dessa população. Não há como você querer administrar com um olhar único. Eu estou muito preparado para enfrentar essa questão e de trabalhar com essa realidade que a população quer, né? Sendo que as nossas restrições, elas existem, elas têm que ser pontualizadas mesmo, porque só assim nós vamos ter esse potencial de valor, aquilo que nós queremos dar à nossa bela península. E ela só será valorizada se nós tivermos condições de executar os projetos que nós temos aqui dentro do cabimento dele, né? Não sonhar com algo diferente num pedaço de terra tão pequeno. Para finalizar a última pergunta do nosso eixo e também do diálogo, a gente sabe que a preservação de vegetação ela aumenta as áreas de absorção da água da chuva. Qual sua visão sobre ter a plantação de árvores específicas da Mata Atlântica nas zonas permeáveis do município e nos recuos frontais dos prédios e casas? Eu já tenho uma visão muito clara de que nós devêssemos evitar a colocação de asfalto nas nossas avenidas. Infelizmente, nós estamos na contramão do pensamento mundial, né? Que é a permeabilização com asfalto. O asfalto é uma das coisas que mais permeabiliza. E, por incrível que pareça, ninguém faz nenhuma ação de combate à utilização do asfalto. Eu acho que o aproveitamento de lajotas facilita mais a permeabilização e evita a impermeabilização. E também torna menos calor, menos quente esse ambiente. Torna menos custo para manutenção, porque o asfalto, cada vez que é rasgado, tem que fazer quase todo. Nós vimos aí recapazes e recapazes e recapazes por conta da necessidade de manutenção. Então, a impermeabilização já está nessas atitudes que nós poderíamos pensar junto com a comunidade de evitar, fazer com que o solo não seja totalmente, né, impermeável, a partir do asfalto, como nas grandes cidades que estão aí sofrendo de alagamentos porque a água não tem para onde escorrer. Sobre aproveitamento das áreas frontais, dos recuos, eu continuo achando que é tudo questão de conscientização, porque as pessoas fazem os recuos de 5 metros com 2 objetivos. É um eventual alargamento da avenida no futuro e também para que deixa, né, esse espaço de convívio, que pode ser claramente aproveitado com a plantação de árvores frutíferas e árvores da nossa Mata Atlântica. Isso é perfeitamente. O meu plano aqui diz assim: escreva um livro, plante uma árvore. Eu acho que eu estou dizendo muito daquilo que vocês estão aqui nesse processo, eu estou dizendo muito daquilo que vocês estão me perguntando, eu acho que estou em sintonia e sim, junto com a nossa equipe, de que é preciso fomentar mais e mais a produção, a plantação de árvores nativas nos espaços que as pessoas dispõem, que elas não vão precisar daqui um pouco fazer o corte, né, para que não haja depois um enfrentamento com a própria lei ambiental. A pessoa planta, depois precisa tirar, e aí depois tem um controvérsia, né? Mas eu acho que essa voluntariedade, essa atitude voluntária tem que ser difundida. Eu sonho também que nós pudéssemos ter aqui uma avenida com os ipês amarelos aqui, florindo em setembro, você imagina a maravilha que fosse, né? Ou as casas com nossos ipês florindo, dando um ambiente maravilhoso. Não é só o ipê, tem tantas outras plantas características, árvores características da nossa Mata Atlântica. E está atraindo com isso muita a fauna, né? Eu convivo com a fauna na minha casa, os passarinhos que antes a gente quase não via, e eles aparecem para nos visitar todos os dias. E isso é muito também das árvores que nós podemos plantar para atraí-los nesse convívio, que são as árvores que produzem frutos para esses passarinhos, que são uma característica da grande variedade, da grande quantidade de espécies que nós possuímos na Mata Atlântica. E dentro disso, dentro daquela questão do turismo que eu falei, esqueci da baixa temporada, nós citamos aqui como a criação de clube de observatório de pássaros. Isso é uma prática mundial. Os Estados Unidos possuem mais de 50 e poucas mil associações de observadores de pássaros.
são pessoas que vêm com o intuito de apreciar a beleza da variedade das espécies que nós temos nas nossas matas. E nós não exploramos isso do ponto de vista econômico, porque as pessoas que virão não vêm destruir nada, eles vêm para apreciar esses observadores de pasto. Isso é um nicho fantástico. São pessoas de alto poder aquisitivo que viajam pelo mundo para fazer isso. Nós não aproveitamos. E isso é uma forma também de nós demonstrar carinho, cada vez mais, pelo acervo da fauna e da flora na nossa Mata Atlântica. E plantar uma árvore faz parte do nosso programa. Escreva um livro, plante uma árvore. Acho que nós temos que fazer mais e mais com a árvore. Talvez escrever um livro é mais difícil, plantar a árvore é mais fácil. Então, está aí o desafio que a gente está aceitando nessa proposta para administrar Bombinhas. Acho que estamos em sintonia muito próxima daquilo que é o ideal. Acho que não vamos ser donos da verdade, não vamos ser os resolutores, né? Não vamos resolver todos os problemas ambientais que o município possui, acumulados de décadas, e até por desinformação. As pessoas precisam estar informadas do que pode, o que deve, o que pode melhorar. Muita gente ainda age pelo impulso da vida que mantinha, que foi criado. Eu fui criado na roça, onde a gente matava passarinho, onde a gente cortava o palmito à torta e à direita. Né? Mas eu não faço mais isso, porque aprendi que não devesse fazer. Né? Mas era normal, né? Era disputa entre crianças, entre jovens. Né? Isso é abominável do ponto de vista de hoje. Então, se eu aprendi, todo mundo pode aprender, a comunidade pode aprender. Não que estejam matando passarinhos, a gente sabe que não, mas plantar árvore é possível. A gente finaliza aqui o diálogo com o candidato Mário Pera, do primeiro diálogo socioambiental das eleições de 2020. Mário, eu queria te agradecer pela participação, por ter cedido esse tempo para conversar com a gente sobre as propostas ambientais. A gente acha que é muito importante a comunidade ouvir sobre esses assuntos e discutir cada vez mais. Então, muito obrigada. Eu estou chamando o candidato a vice aqui, o Kenko, para que ele olhe aqui um pouquinho para vocês. Eu agradeço. O Kenko é nativo, é defensor da pesca da tainha. Está aqui o Kenko. Oi, tudo bem? Olá. O Kenko é nativo. O Kenko foi um dos vereadores que criou a lei da cota 20, lá em 97, 90, quando ele foi eleito em 96. Então, eu estou muito tranquilo para falar disso, porque ele convive com essa realidade, é um defensor da realidade dos pescadores aqui em Bombinhas, e certamente é uma pessoa que conhece bastante. Então, eu estou envolto a um processo muito, muito simpático, que me dá muito prazer, que é conversar com as comunidades tradicionais aqui de Bombinhas, a comunidade de pescadores, que produzem, que tiram o produto da pesca, mas que são grandes defensores da manutenção. Também sabemos que eles têm responsabilidade também em boa parte daquilo que foi, né, tido a ocupação desordenada, mas isso era por desconhecimento, né, e nós não tínhamos esse conhecimento no passado. Mas agora eles estão cientes de que podemos todos juntos fazer uma Bombinhas melhor, transparente e feliz. Nós queremos fazer isso, onde as pessoas possam dizer que aqui nessa península é muito bom viver em sintonia com aquilo que a natureza mais foi assim, de bondade para com essa gente, dar essa península para nós estarmos aqui vivendo. E nós que não somos nascidos aqui, temos ainda mais a responsabilidade de ajudar a recuperar. Não interessa quem degradou, interessa quem pode evitar que essa degradação permaneça, ela está retraída, mas recuperar aquilo que foi degradado. Então, eu e o Kenko temos esse desejo e essa responsabilidade. Eu que agradeço a vocês pela paciência, espero ter contribuído, explicitado um pouco o que eu conheço, e dizer a vocês que estou muito ciente da responsabilidade que teremos pela frente. Mas não teremos, em nenhum momento, medo ou ousadia em deixar de lado e virar as costas para todos os entes que se movem, as entidades, de todas as formas, que é onde estão as pessoas, nos seus objetivos de tornar esse ambiente melhor. Então, isso não pode ser, em nenhum momento, deixado de lado para quem for administrar. Não ver as pessoas que buscam alguma coisa como sendo empecilhos. Nós temos que quebrar as resistências que existem.
para poder melhorar. Nem tudo que vocês defendem eu posso concordar, mas nem tudo que eu defendo vocês concordam. Mas nós podemos nos entender, nós podemos aproximar que aquilo que eu não concordo com vocês e aquilo que vocês não concordam comigo possam ser retirados e eu passe a entendê-los e vocês a me entender, porque eu vou ter que administrar a vontade de toda a população. E a vontade da população, às vezes, não colide, ela colide com determinadas ações. Mas nós temos que melhorar para que essa população perceba que todos os personagens que estão nela, agindo em defesa dela, merecem respeito. E vocês têm as entidades de proteção ambiental, dos animais, as ONGs que protegem as crianças, protegem os adultos, os idosos, os clubes da terceira idade, os movimentos dos pescadores, dos movimentos dos moradores, das associações. Fui presidente de associação de morador. Lá em Gaspar, eu fundei 10 associações de moradores, quando eu era jovem, ainda com 20 e poucos anos. Então, vocês podem ter a noção de que a gente tem um compromisso muito forte em tratar os problemas de forma colegiada, onde se aprende mais e se resolve melhor, quando a decisão é unilateral e ela é ditatorial. E isso nós não vamos ter. Eu que agradeço vocês dessa oportunidade. Muito obrigada, gente, por estarem participando. A gente gostaria de ficar falando mais, porque a demanda ambiental ela é muito ampla, a discussão. Ela não para. E para não ter uma live tão longa, apesar que foram quase 2 horas, né? A gente agradece muito a disponibilidade de vocês em estar participando. E muito obrigada, realmente. A gente vai estar passando essa gravação. E é isso, pessoal. Eu não sei se o seu vice quer também deixar alguma fala. Estava em outro compromisso, chegando agora, eu peço até desculpa por não estar participando aqui junto com vocês, né? Mas eu assino embaixo as palavras que o Mário acabou de proferir para vocês, e eu sou muito parceiro da comunidade e conheço a realidade de Bombinhas, né, como um todo. A minha luta por Bombinhas já iniciou há muito tempo, assim, sabe? E eu sou um grande sonhador. Com certeza eu gostaria que Bombinhas tivesse tido lá atrás um trilhar diferente, né? Mas hoje existe uma realidade aí e a gente vai ter que adaptar ou melhorar aquilo que já existe aí, né? Então, eu agradeço e peço desculpa por estar chegando agora, participando dessa conversa com vocês aí, tá? Obrigada. Obrigado. Obrigada, gente. Então é Um abraço. isso. Estamos sempre à disposição.